Paz do Senhor Jesus para todos. Bom dia para todos. Deus venha abençoar você e toda a sua família. Que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado na vida e no lar de todos que acompanham o nosso canal, a família de Jesus. Estamos aqui mais um dia abençoado, né? No início desse dia, glorificando o nome santo do Senhor, em que nós estamos juntos, tirando um tempo do nosso tempo para Cristo. Amém? Mesmo que seja um pouquinho, né? Nos esforçando para isso. Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na nossa vida, na nossa família, né? No nosso trabalho. Tudo que nós vamos fazer venha ser para a honra e a glória dele, porque ele merece toda a honra e toda a glória. Eu falo do nome de Jesus Cristo, né? Que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas todos os dias. E sem perca de tempo, eu vou deixar para vocês aqui em São Lucas capítulo 5, que fala sobre a pesca maravilhosa. Irmãos, onde Deus, aleluia, ele fala com Simão, fala ali com aqueles pescadores, né? E dá uma ordem para eles. E o resultado desta ordem foi bênção na vida deles. Então você que recebe uma palavra do Senhor, o Senhor fala para você, vai, você faz, que você possa obedecer, como esses pescadores obedeceu e foram alcançados e foram abençoados pelo Senhor. A pesca maravilhosa. Aconteceu que ao despertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, levavam as redes. E viu 2 barcos junto à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Jesus respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Versículo 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Versículo 5 nos disse assim: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Louvado seja Deus, irmãos, que maravilha! É maravilhoso, irmãos. O Senhor Jesus estava andando ali sobre a praia ali daquela cidade de Genezaré, e ele viu que os pescadores estavam se aproximando da praia, todos já estavam desembarcando ali dos seus barcos, alguns pescadores já estavam ali lavando as redes, porque já estavam, né, parando ali, cessando ali o trabalho, porque eles tinham trabalhado a noite inteira, a palavra do Senhor disse. Trabalhava a noite inteira, quem sabe eles estavam ali enfrentando ventos, ondas bravas de madrugada, grandes dificuldades, mas esse não foi o problema. O problema dessa palavra que o Senhor está falando, aleluias, deixou para nós escrito aqui que eles trabalharam a noite inteira, mas eles não conseguiram pescar nada, nadinha. Esses trabalhadores sobreviviam com as pescas, para cuidar da sua família, fazer as coisas que eles tinham que fazer naquela época, irmãos. Era a dura realidade deles, porque a vida de pescador não é fácil, louvado seja Deus. E eles pescaram a noite inteira, lançaram a rede, com certeza estava ali com muito sono, cansado, exausto do trabalho, duro, mas eles não conseguiram nada. E Jesus estava por ali, e a multidão seguia Jesus. Quando ele chegou ali naquele lugar, as multidões já via que, o povo já via que Jesus já estava se aproximando. Aí um comentava com o outro, um falava com o outro para o outro, irmãos. Porque, aleluia, ele sabia que Jesus estava passando ali, então reunia aquela grande multidão para ouvir a palavra do Senhor, né? E para ver o que o Senhor faria. Porque cada um ouvia falar de um jeito de Jesus. Uns conheciam Jesus pela multiplicação do pão, outros já conheciam Jesus porque Jesus
libertava os oprimidos, outros já conheciam Jesus, né, por causa da cura, por causa de ressurreição, e assim vai por diante. Então, aonde Jesus ele caminhava a multidão atrás, sem perca de tempo, reunia aquele monte de gente para ouvir a palavra do Senhor. Então Jesus chegou, quando ele chegou, ele já viu os pescadores já lavando a rede, para guardar as redes, organizar as coisas para voltar para suas casas. E a palavra de Deus disse que o Senhor, ele falou com Simão e pediu Simão que afastasse um pouco da praia. Simão obedeceu prontamente, né? O que o Senhor, o mestre, havia falado com ele, se afastar um pouco para a praia. E ele foi lá e levou seu barquinho para a praia novamente, se afastou um pouco ali daquela multidão. O Senhor Jesus assentou dentro daquele barco e de lá de dentro do barco começou a ensinar eles. Começou a falar sobre o reino, começou a falar sobre as obras maravilhosas do Pai. E ele estava ali ensinando aquele povo. E de repente, quando ele terminou de ensinar aquele povo, ele falou para Simão: faze-te a lago, afasta-te novamente, né? Vai lá para o meio do mar, volta a trabalhar e lançai as vossas redes para pescar. Jesus falou para ele. Oh, meus irmãos, Simão respondeu para ele assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele não duvidou, irmãos. Ele simplesmente falou com o Senhor Jesus: Senhor, nós já estamos trabalhando a noite inteira e nós não pescamos nada. Mas se o Senhor está falando, se o Senhor está ordenando, eu creio, eu tenho fé. Eu sei que eu pesquei a noite inteira e não consegui nada. Não consegui nada naquele mar. Nem sequer um peixe. Oh, glória a Deus. Mas sobre a tua palavra, se o Senhor está falando, sobre a tua palavra, lançarei a rede. Então, irmãos, eles foram para o mar de novo, né, com as suas redes, e lançou a sua rede. Irmãos, e olha que a palavra de Deus fala. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe a rede. Quase arrebentavam com a rede, quase rasgaram aquela rede, porque eles pegaram grandes quantidades de peixe, tudo grandes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que os fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Irmãos, que maravilha é quando você obedece, é quando eu obedeço à voz do Senhor, sem duvidar. Se o Senhor falou para você fazer, você faz. Se Deus falou para mim fazer, eu faço. Aleluia. Sem duvidar e sem demorar, irmãos. Se o Senhor falou agora, é agora. É a hora da sua vitória. É a hora da prosperidade de Deus na sua vida. É a hora em que Deus vai te abençoar abundantemente. Louvado seja Deus, aleluia. Creia somente, não duvida no seu coração. Faça com alegria aquilo que o Senhor fala para você fazer. Porque se o Senhor está mandando você ir, é a ordem do mestre, é a ordem daquele que tudo pode. Você pode fazer. Aleluia, porque Deus, Ele garante a sua palavra. Assim como Ele garantiu aqui na vida desses pescadores, meus irmãos. Esses pescadores sobreviviam das pescas. E esse dia não foi uma noite boa para eles. Essa noite não foi uma noite boa para eles. Eles não conseguiram nada. Aleluia. Jesus já tinha um propósito de demonstrar o seu grande poder para aqueles homens ficassem sabendo, aleluia, que o Senhor Jesus, ele pode demonstrar ali o seu grande poder, a sua grande autoridade, o poder da sua palavra. Porque quando o Senhor fala, aleluia, os montes estremecem, a terra estremece. Louvado seja o nome santo do Senhor. E todos têm que se curvar diante da palavra, da voz de trovão do nosso Jesus. Louvado seja Deus. E ele falou para os outros pescadores que estavam mais próximos, chamando eles para poder ajudar, porque a rede deles estava tão cheia de peixes, tão cheia, que estava até quase afundando o barco, de tão pesado que estava aquela rede. E vieram os outros pescadores, ajudavam eles.
e encheram ambos os barcos, tanto o barco de Simão, quanto o barco dos outros pescadores que vieram ajudar ele ali naquela missão, tirando aqueles peixes do mar. E, irmãos, imagina só, irmãos, não só o barco de Simão foi cheio de peixe, como aqueles que vieram ajudar a Simão a tirar aquela rede cheia de peixes do mar. E nós, irmãos, podemos ver aqui a glória de Deus quando é sobre a sua vida. E através de você, a glória de Deus é transmitida para a sua casa. Através de você, a glória e as bênçãos do Senhor é transmitida para a sua família, transmitida para os filhos, para os netos, para a sua descendência. Irmãos, a coisa não é do jeito que nós pensamos muitas das vezes. Porque quando o Senhor fala conosco, a gente fica pensando se vai, se não vai. E fica pensando, as horas vão passando e o dia vai passando. E nós muitas das vezes deixamos de cumprir aquilo que o Senhor tem nos ordenado a fazer. E enquanto isso nós vamos perdendo as bênçãos do Senhor, né? E depois vai pensar que as bênçãos do Senhor estão demorando, mas é porque nós demoramos a entender a voz do Senhor, né? Que fala com a gente e muitas das vezes nós não entendemos, não é verdade? E olha a palavra do Senhor disse, ó: então fizeram sinais aos companheiros e aos outros barcos. Na realidade, irmãos, Simão, quando ele viu que não estava aguentando puxar mais aquela rede, ele começou a fazer sinal para os companheiros que estavam lá do outro lado, para poder vir ajudar ele a tirar aquela rede do mar, porque aquela rede estava em tempo de se rasgar ao meio. O barco estava em tempo de afundar, porque eram muitos peixes, grandes peixes eles tinham conseguido pescar sobre a palavra de Jesus. Ele falou: lançai a rede, e ele falou: eu pesquei a noite inteira, mas sobre a tua palavra, Senhor, lançarei a rede. Então, irmãos, aquele que obedece recebe a vitória. Livramentos de morte tem alcançado. Quantos livramentos de acidente tem alcançado? Porque o Senhor fala para você: não passa por ali, e você ouve e não passa, e você recebe livramento de Deus. Quantas vezes o Senhor, aleluia, você tem uma viagem marcada, não dá certo para você ir, aleluia, e muitas das vezes você até mesmo reclama, você fala por que não deu certo, por qual é o motivo disso, daquilo, mas saiba você que quando, aleluia, você faz algo de si mesmo, sem a direção do Senhor, às vezes dá errado, porque o Senhor está te dando o livramento. Mas quando você vai pela palavra dele, ele fala para você fazer algo, você pode fazer, porque a vitória é certa. Aleluia. E aí, o Senhor, através de você, como o Simão Pedro fez sinal para aqueles pescadores, e todos os pescadores que se aproximaram dele para ajudar, tanto encheu o barco de Simão, como encheu o barco de peixe dos outros também que foram ajudar os outros companheiros. Então isso é, irmãos, através de você. Se você estiver simplesmente obedecendo a voz do Senhor, aleluia, não duvidar no seu coração, através de você que está transbordando da graça do Senhor, a sua família pode ser alcançada, seus parentes podem ser contagiados dessa glória, desse poder, né? A sua descendência, primeira, segunda, terceira, até quarta geração, ela pode ser alcançada por este poder que está aí na sua vida, por essa glória que está aí na sua vida. Por quê? Porque você tem obedecido à voz do Senhor. O Senhor fala para você: faz, você faz. Ele fala para você também: não, você não questiona, porque você sabe que aquilo que ele fala não é porque ele está te dando livramento. O Senhor está, aleluia, pela sua misericórdia, te guardando e te protegendo. Por isso que muitas das vezes ele fala não. Nem sempre você quer ouvir um sim do Senhor e você vai ouvir. Sempre você vai ouvir não também. Porque a palavra do Senhor, ela é sim, sim, não, não. E o que passa disso é procedência do maligno. O Senhor, quando ele vê que é algo para você e que está na hora dele, ele vai falar um sim para você. Mas nem sempre aquilo que você está buscando hoje do Senhor, saiba que ele vai falar não para você. E que você não venha se entristecer, que você não venha ficar aí com o seu coração angustiado, né? Aleluia, pirraçando aí como uma criança que está se desmamando. Louvado seja Deus. Uma criança que está com fome, aleluia, e a mamãe está fazendo a mamadeira. Você não pode, aleluia, ficar assim com o Senhor, aleluia. Sabe por quê?
Porque tem um tempo para tudo. Tem um tempo de chorar, tem um tempo de sorrir, tem um tempo de plantar, tem um tempo de colher. Eclesiastes 3, né? Aleluia, que fala esta palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Há tempo para tudo. Há tempo para colher, há tempo de plantar. Para tudo, irmãos, na face da terra. Está aqui, Eclesiastes 3, tempo para tudo. Depois vocês meditam. Porque, para não ficar muito comprido os vídeos, né, irmãos? Muito longo. E os irmãos perderem a paciência de assistir os vídeos. E eu quero que vocês assistam o vídeo do princípio ao fim. Louvado seja Deus. Por mais que tire um pouquinho do seu tempo, saiba que esse tempo é valioso para Cristo. É valioso porque você está tirando um tempinho para o Senhor. Para você ficar em particular com Ele. Ouvir Ele falar no seu coração. Então, irmãos, nós que ouvimos e obedecemos a voz do Senhor falando conosco. Então, irmãos, nós que ouvimos o Senhor, nós que obedecemos a voz do Senhor, né? Se você é sábio, você é temente, você ouve a voz do Senhor. Aleluia. Ouve em todo tempo, porque Deus, Ele sabe o melhor para você, Deus sabe o melhor para sua família, Deus sabe a melhor hora em te abençoar. Quem sabe se você receber algo do Senhor que você está pedindo hoje, agora, né? Pode prejudicar você, pode prejudicar a sua vida ali na frente, prejudicar a sua família. E Deus sabe o dia de amanhã. Nós, muito mal sabemos o agora, que nós estamos vendo, estamos vivendo isso aqui. Mas Deus, Ele sabe o ontem, o hoje, o amanhã, eternamente, futuramente. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, aquele plano que você tem feito, você pode até fazer plano, porque o Senhor fala, o homem pode fazer plano. Aleluia. Aos seus olhos pode ser coisas boas, mas saiba que a resposta certa, no tempo certo, vai vir do Senhor. A resposta certa vai vir dos lábios do Senhor, porque Ele te conhece melhor que você próprio. O Senhor, Ele te conhece mais que você próprio. Amém? Louvado seja Deus. E olha só, versículo 6. Isto fazendo apanhar grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retire-te de mim, porque sou pecador. Simão Pedro, ele reconheceu que ele era pecador. Ele viu que Jesus era o único Filho de Deus. Porque pelo tamanho do milagre que Jesus havera feito ali naquele lugar, irmãos. Como assim? Trabalhou a noite inteira e não conseguiu nada. Mas por uma só palavra, lança a rede. E eles lançaram, saíram cheios de grandes peixes. Tanto encheu o barco deles, como encheu o barco dos companheiros. E isso é maravilhoso. E Simão Pedro reconheceu que ele era pecador. Ele reconheceu que ele não poderia nem ficar diante de Jesus pela sua santidade, por ele ser Filho de Deus. Porque ele reconheceu Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele falou para Jesus, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Ele se humilhou perante o Senhor naquele momento, porque ele reconheceu, aleluia, que ele nem poderia estar diante do Senhor, por ele ser pecador. Ele reconheceu as suas misérias ali naquele momento. Louvado seja Deus. Jesus, ele tem maneira de trabalhar, irmãos. Muitas das vezes você pensa que aquilo, os seus planos não estão dando certo. Mas Deus tem os seus planos, a maneira dele trabalhar. E é daí que Deus vai falar no seu coração. É daí que Deus vai mostrar para você quem Ele é de verdade. É daí que o Senhor vai fazer milagres na sua vida. E você vai poder testificar, vai ser testemunho do Senhor. Quem sabe através disso Jesus está te chamando para ser seguidor dele, para você também servir a ele, para mostrar para você o seu poder e quem é o nosso Jesus Cristo na sua vida. Aleluia. Aí a partir do momento que você reconhece ele como Salvador, como Jesus Cristo, Filho de Deus, ele vai passar a fazer parte da sua vida, como começou a fazer parte da vida de Simão. E olha aqui que Jesus falou para ele mais, ó. Pois à vista da pesca que fizeram, admiração se operou dele e todos os seus companheiros. Eles ficaram admirados que Jesus Cristo fez, né? E eu quero dizer para vocês que do mesmo jeito que Simão reconheceu que ele não era nada, que ele era
simplesmente um pecador, que ele não era nada diante de um Jesus tão maravilhoso, tão glorioso. Eu quero dizer para vocês que na mesma hora que ele reconheceu Jesus Cristo como seu filho, o Filho de Deus, Jesus falou para ele: não temas, porque a partir de agora tu serás pescador, mas não é de peixe. Você, a partir de agora, Jesus estava chamando Pedro, Tiago e João para ser pescador de homens. E a partir daquele momento, irmãos, eles vieram até Jesus e Jesus os purificou. E a partir daquele dia eles começaram a seguir Jesus como seus discípulos. Jesus começou a ensinar eles, né? E eles começaram, juntos com Jesus, a viver uma experiência maravilhosa no Evangelho, levando o Evangelho, aprendendo, buscando almas, buscando homens para o reino de Deus. E da mesma forma é hoje, o Senhor, Ele te chama para você ser pescador não de peixe, não só das coisas terrenas, mas o Senhor está te chamando para ser pescador de homens para o reino de Deus, em prol da salvação de almas. O Senhor, Ele te chama hoje, nesta manhã. Você mulher, você homem, jovem, crianças, adolescente, o Senhor chama a todos: venham fazer parte, venha se alistar nesse exército, no exército de Cristo, para que nós possamos sair para o campo de batalha, para ganhar almas para o Senhor. Aleluias, porque Jesus, Ele está voltando e Ele não vai demorar, irmãos. Ele precisa de pescadores, mais pescadores, dispostos a trabalhar, em guerrear a obra do Senhor. Aleluia. E você é um privilegiado. Aonde essa palavra está chegando, é sinal que você está sendo, aleluia, convocado pelo Senhor para ir, para não baixar a cabeça por nada, para que você não venha temer, para que você não venha ficar com medo, mas que você levanta a sua cabeça e faça algo para o Senhor. Uns têm um chamado, um louvor, outros têm um chamado para levar a mensagem, a palavra, outros têm um chamado para interceder. Qual é o seu chamado? O Senhor está te chamando e está falando para você, a partir de hoje, colocar aquilo que o Senhor te deu em prática. Olha como está as igrejas, olha como está aí os bancos, as cadeiras vazias, irmãos. Muitas vezes, pleno domingo, a igreja está totalmente vazia, precisando de soldado para trabalhar, precisando aí de varão valoroso, varoa valorosa, que não tem medo, que abra a sua boca e deixe o Senhor te usar. Então, você é o convidado do Senhor nesta manhã maravilhosa, para que venha pescar conosco. Pega aí a sua rede, pega aí o seu anzol, aleluia, pega aí os seus materiais de pesca, não de pesca, de peixe, alimento para nossa carne, não, é o alimento espiritual. Pega aí os seus materiais aí que o Senhor te deu, ó, a palavra, a oração, o seu testemunho, porque muitas vezes o testemunho fala mais alto do que uma palavra. Às vezes eu quero falar, mas o meu testemunho, como está? Como eu tenho feito a obra do Senhor, aquilo que eu tenho falado, eu tenho vivido. Muitas vezes nosso testemunho, irmãos, fala mais alto. Como você tem sido aí com seu esposo, como você tem sido com a sua esposa, como você tem tratado ele, como você tem tratado ela, como você tem tratado os seus filhos, como você tem dado testemunho aí para os seus vizinhos, como você tem dado testemunho aos membros da sua igreja, como você tem dado testemunho da palavra de Deus aonde você vai. Louvado seja Deus, que muitas das vezes o silêncio fala mais alto. Muitas das vezes ficar intercedendo vê mais resultado do que falar e não viver. Porque nós falamos e temos que viver aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos. Ou do contrário, nós estaremos dando mau testemunho à palavra do Senhor. E a palavra de Deus, aleluia,
ela corta reta, irmãos. O Senhor, Ele exige que nós damos bons testemunhos para que nós possamos ganhar almas para o Senhor. Que você venha ser um pescador, uma pescadora de alma, que você venha fazer parte desse exército de Cristo e que você deixe o Espírito Santo de Deus te usar na sua obra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Aleluia. E que nós temos feito para Deus, irmãos. Que nós temos feito para a obra de Deus, irmãos. A gente chega na igreja, vê a igreja vazia, o coração da gente fica entristecido, porque passa perto dos bares, perto de festividades mundanas, é tanta gente, superlotado. E sabemos que a porta larga é assim mesmo, porque o caminho largo, multidões e multidões acertam, né? Porque a porta é larga, o caminho é largo, então são multidões que chegam e entram. Mas o caminho estreito é mais difícil, irmãos. No caminho estreito você vai encontrar espinho, pedras, buracos, encontrar tantas dificuldades no meio desse caminho que você acha que nem vai conseguir passar do outro lado. Então por isso que muitos procuram a mudar de rota, a sair do caminho difícil, de seguir, muito estreito, para ir para a porta larga, caminho bom. Quem sabe chega até mais rápido. E além disso o caminho é bom aos olhos do ser humano, né? Louvado seja Deus, pode tudo. Posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso pecar, eu posso falar mal dos meus irmãos, posso odiar o meu irmão, eu posso jogar pedra no meu irmão, posso falar o que não deve nas costas dele porque ele não está vendo e nem ouvindo mesmo. Posso adulterar, posso prostituir, eu posso fazer qualquer coisa. Neste caminho não tem problema. Aqui ninguém não pega no meu pé. Também pode tudo. Só uma coisa que não pode. Só não pode morar no céu. Só não pode entrar na porta do céu. Porque para você entrar no céu você vai ter que passar por Jesus. E ao passar por Jesus vai ficar agarrado, porque Ele não vai deixar entrar. Então, irmãos, vamos nos preparar para morar com o Senhor. Vamos entrar por essa porta estreita. Vamos andar nesse caminho estreito, porque vai valer a pena. Hoje, no momento, para nós é mais difícil. É difícil. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil abandonar tudo. Fazer a vontade do Espírito e não fazer a vontade da carne não é fácil, irmãos. Quem fala que é fácil está mentindo, não é fácil. É porque o reino de Deus é tomado por esforço. É com violência, é a força, que a carne não quer. A carne não quer obedecer, a carne só quer coisas que é da carne. E tem tanta coisa no mundo que oferece para a carne e para o espírito, irmãos, nada. Então o caminho estreito já oferece só para o espírito, para a carne é zero. Nós temos que renunciar à nossa carne. Quando a carne te oferecer algo que entristece a Deus, você tem que negar, você não quer, você não pode. Eu já vim dali, eu não quero voltar. Você é temente a Deus, você tem reverência a Deus, respeita a Deus, então você não vai querer. Então, meus irmãos, é desse jeito. A vida é assim. Jesus é a porta, Jesus é a nossa saída e sem Ele nós não vamos chegar lá. Amém? Sem receber a graça de Deus na sua vida. Vamos orar em favor de você que quer aceitar Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite agora, enquanto é tempo, antes que as portas da graça se fechem. Você que está distanciado dos caminhos do Senhor, é hora de voltar, retornar. Ore comigo. Você, irmãos, que quer pedir de oração, quer que nós oramos em seu favor, deixa aí nos comentários, viu? Deixe seu nome para nós podermos orar em seu favor e em favor da sua família. Fala comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu reconheço que eu sou pecador, mas que o Senhor Jesus morreu na cruz por mim para me salvar. Me liberte, me transforme, lava-me com teu sangue e escreve meu nome no livro da vida e sela com teu sangue.
Senhor Jesus, Senhor amado, e essa pessoa também que está retornando aos braços do Senhor. Senhor, receba-os novamente. Senhor, escreva novamente no livro da vida o nome de cada um deles. Sela com o sangue precioso do Senhor. Fortalece para que nunca mais volte para o caminho largo, ó Pai. Mas que eles possam estar no caminho estreito, porque eles sabem que esse caminho, ó Pai, difícil, ele vai nos conduzir à salvação. Senhor, fortalece os fracos na fé, levanta os caídos, ó Pai, e dai a cura e a libertação. Abençoa todos os nossos irmãos inscritos no nosso canal, aqueles que ainda irão se inscrever. Abençoa a família, abençoa o lar, trabalho, abençoa a vida espiritual, sentimental, abençoa a vida conjugal, abençoa esta família, Pai. Dai a bênção, a libertação, a transformação. Visita os hospitais, visita, meu Pai, aqueles que se encontram enfermos. Dai a cura e a libertação. Abençoa, Senhor, meu Pai, a todos que ouvem, Senhor, a nossa oração. Senhor, nós colocamos todos, ó Pai, dos quatro cantos deste mundo, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, os missionários, os pastores que estão levando a Tua palavra longe, ó Pai, estão passando lutas, dificuldades, perseguições, que o Senhor ajuda-os, ó Pai. Dá a vitória, dá o livramento, Senhor, para as famílias. Senhor, e enche eles da Tua graça, dá ousadia no falar, ao pregar a Tua palavra, que seja, Senhor, aleluia, a Tua palavra anunciada com muito poder, graça e autoridade. E que o Senhor nunca venha deixar faltar o óleo da unção sobre as nossas vidas. Seja conosco, dá-nos vigilância, dá-nos força para orar, dá-nos força para buscar o Teu nome santo e ajudar os nossos irmãos mais fracos na fé, Pai. Seja conosco, nos dê paciência, nos dê, Senhor, a virtude do Senhor na nossa vida, porque nós precisamos, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, essas famílias. Abençoa, Senhor, o nosso dia, a nossa semana que se inicia. Guarda e nos protege, nos livra de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós iremos ter os vídeos, né, de mensagem, de oração de segunda a sexta, devido ao final de semana ser muita correria por aqui, que a gente vem para a cidade fazer a obra também. Mas de segunda a sexta estaremos juntos. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e toda a sua descendência. Que você possa ser bênção nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe e te guarde, hoje e sempre. Fique na paz. Com Deus, irmãos.